E disse Jesus: quando orardes, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Vamos falar da maior oração da hipocrisia do cristianismo dos dias de hoje. Essa prece, que na época de Jesus, o Nazareno, foi realmente algo vital para os cristãos da igreja primitiva e que hoje não tem nenhuma utilidade, a não ser para aumentar mais o senso de hipocrisia que muitos cristãos devem ter. Se você se interessou, venha com a gente pro tema que tá foda. A oração, seja ela qual for, e para qual divindade for, ela necessita de ter o peso daquele momento, daquela circunstância. Jesus de Nazaré, que na verdade não é Jesus de Nazaré, existe erro na tradução, mas o correto é Jesus o Nazareno, e futuramente nós explicaremos por quê. Quando fez essa prece, quando ensinou, ele estava ensinando para escravos. Os judeus eram escravos do Império Romano. E essa situação de escravidão era terrível. Havia um herói chamado Judas Iscariotes, que junto com os seus e com Barrabás lutava para destruir o poderio do Império Romano dentro de Jerusalém e da Cidade Santa, da Palestina, Israel, etc. Então você saía de casa e você não sabia se voltava, porque você era um escravo. Poderia ser que você topasse na rua com uma tropa de soldados romanos e que o centurião não se desse muito bem com você. Isso poderia acontecer com sua filha, poderia acontecer com seu pai. Os soldados romanos poderiam invadir sua casa a qualquer momento. Então, tudo era incerto. Era uma oração de emergência para aquele momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Jesus era um rebelde. Observe que naquela época também, os judeus comemoravam a presença divina no santuário. Se você olhar o livro de Deuteronômio, você vai perceber como era feito essas preces. No santuário havia o lugar chamado Santo e havia um outro chamado Santo dos Santos. A Bíblia diz que todo dia o sacerdote cortava um determinado animal, que poderia ser bode, uma rola, um passarinho, uma ave, dependendo do que a pessoa estivesse oferecendo, e aspergia, né? Jogava aquele sangue no santo, no lugar chamado santo. E isso era feito diariamente. No livro Operação Cavalo de Troia, J.J. Benítez
no volume 1, que fala da vida e morte de Cristo, comenta que esse sangue que era cortado num tanque, aquele tanque tinha tubulações que levava aquele amontoado de sangue de boi, de bode, de cabras, de bezerros, justamente para o campo. E aquela tubulação de sangue irrigava a agricultura. Então os sacrifícios haviam todos os dias. Era um lugar de fedor. Era um lugar difícil. Não era aquele lugar lindinho que você vê na televisão. Havia muito barulho, muito comércio ao redor. E uma vez por ano, o sacerdote adentrava o Santo dos Santos. Particularmente quando havia a presença do Shekinah, que era a presença feminina de Deus no altar, de Jeová. Então as duas leis eram colocadas dentro da arca, as tábuas da lei, que é chamado Decálogo, os 10 mandamentos, e as leis civis e cerimoniais estavam lá na arca. Naturalmente, para ser utilizado pelas pessoas, haviam cópias das tábuas da lei com os 10 mandamentos e cópias das leis cerimoniais e das leis civis para todo o povo. Então o sacerdote adentrava, ele colocava sininhos no manto, assim como na parte do cinturão, embaixo do éfode, que tinha as pedras sagradas, que era o oráculo que se jogava para saber a vontade de Jeová. Então as pessoas elas condenam o jogo de tarô, baralho cigano, qualquer tipo de oráculo, mas elas não sabem, não viram na Bíblia que havia esse oráculo chamado éfode. Pegava aquelas pedras e jogava-se para saber a vontade de Jeová em relação a tudo. Então, o sumo sacerdote adentrava com uma corda, a corda agarrada sobre o seu cinturão, e muitos sinos, para que todo mundo visse que ele estava andando. Ele adentrava o Santíssimo uma vez por ano e ficava caminhando enquanto pedia perdão pelos pecados do povo. Se aqueles sininhos que estavam no seu cinturão parasse de tocar, era porque a divindade não tinha aceitado. E ele havia de morrer diante da divindade, fulminado pelo fogo, diz o Pentateuco, que saía da presença de Deus. Então ele era puxado, incinerado para fora do Santíssimo, do Santo dos Santos ao Santíssimo. Então a presença de Deus, na época de Jesus de Nazaré, só era concebida ali dentro do santuário. E quando ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, ele já estava deixando para trás a questão do sacrifício. Ele não estava mais valorizando a questão daqueles sacrifícios diários e dos sacrifícios que uma vez por ano era dado pelo Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, pelo pecado do povo. Quando a divindade lá, o Shekinah, aceitava o perdão que ele pedia para o povo, então ele chegava, colocava a mão sobre um bode e dizia no bode o pecado do povo. E aquele bode, chamado Azazel, era lançado para o deserto. Então observe, quando Jesus disse isso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, ele estava libertando o povo desse sacrifício. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então era uma libertação do sacerdote.
E o pão nosso de cada dia nos dai hoje porque não havia pão. Porque não se sabia se ia sair para trabalhar e voltar para casa. E quando se ia fazer trabalho para romanos, você não sabia se você ia receber algo para o sustento da sua família. Mas hoje está todo mundo numa roda, um bocado de gente obesa, sabendo que vai encontrar não só a geladeira cheia, como também o seu armário cheio não só de pão, mas de todas as iguarias, pão, queijo, salame, tudo. Indica qual é o significado de você pedir a Deus: pão nosso de cada dia nos dai hoje, sabendo que você tem pão. E se você não tiver, você tem o dinheiro, chegar ali na primeira padaria, compra. Que utilidade. Então as pessoas fecham os olhos e rezam isso sem sentimento nenhum, porque sabem que tem alguma coisa errada. Porque já não precisam mais sacerdote no templo para matar vaca, ovelha, gado para essas pessoas, e já não precisa mais pedir a Deus pelo pão, porque o pão está dentro de casa. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, e perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tinha ofendido. Impossível. Todas as pessoas que chegam aqui do evangélico, que chegam para a gente ser trabalhado dentro do luciferianismo, são as pessoas mais rancorosas que eu conheci. Essas pessoas não sabem o que é o perdão. Se você for conversar com uma menina do tipo Évora Namu, que é gentil por natureza, ela tem facilidade incrível, ela tem me perdoado centenas de vezes. Há discussões com ela, tanto eu a perdoo como ela me perdoa, e eu chalero ela, como disse Avulão de Caruaru. Eu chalero tanto ela, e ela chalera a mim. Quem tem seu amor chalera, quem quer amor faz assim. Mas ela nunca foi evangélica. Mas as pessoas que são evangélicas, que foram evangélicas, elas tinham dificuldade. São pessoas indisciplinadas, são pessoas rancorosas, impiedosas, cruéis, insensíveis. São essas pessoas que passaram pelo evangelho e foram estragados por essa doutrina. Porque se o filho for homossexual, não perdoa. Se o filho for ladrão, não perdoa. Se o filho mentir, não perdoa. Não perdoa se o irmão for mentiroso, se o irmão for gay. Não perdoa se aquela pessoa que você queria extorquir não consegue extorquir, você não perdoa. São as pessoas mais feias que chegam aqui no templo, são aquelas pessoas que se batizaram na igreja evangélica, sem ressalva. E essas pessoas, elas tinham dificuldade imensa de perdoar. Para isso, Hilaire Ben Shahar nos instruiu a fazer testemunhos. Uma vez eu falei, gente, está na hora da gente dizer às pessoas que nós amamos, de escrever um texto, de fazer um vídeo. E você pode colocar aqui no nosso grupo. E não precisa nem usar máscara, se você não quiser, porque você está falando como uma pessoa para outra pessoa, que às vezes pode ser seu filho, seu pai, seu irmão, seu amigo. Você está fazendo um vídeo, você só está demonstrando o seu amor por essas pessoas. Mas também, se isso for incômodo, você pode fazer um texto falando de como é bom você ser irmã da Lakshmi ser irmã da Évora ser irmã da Agni ser irmã da Kali ser irmã da Tulasi. Nós não gostamos de demonstrar
sentimentos. Isso vem do cristianismo. Porque Jesus era completamente desamoroso. Aquele que não segue a mim não é digno de mim. O camarada disse: deixa eu enterrar meu pai, que morreu agora há pouco. Ele disse: deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Aquele que não deixa pai, mãe e irmão por mim não é digno de mim. Eu não vim para trazer paz, mas espada. Não havia pessoa mais desamorosa do que Jesus de Nazaré. Como que você pode ler esses relatos que estão aí à farta nos 4 evangelhos e achar que este camarada era uma pessoa amorosa? Simplesmente porque curava o leproso, porque dava luz ao cego. Era a propaganda dele. Igual um político que dava boné, que dava roupa. O político não sabia curar, então ele dava o que ele podia. Mas não havia pessoa mais desamorosa do que Jesus de Nazaré. E essas pessoas chegam aqui assim, desamorosas. Para fazer um texto para alguém, precisa que alguém completa ano. Eu dou o exemplo, porque já dizia Agnideva, a palavra convence, mas é o exemplo que arrebata, que constrange, que comove. Eu dou meus exemplos. Todo mundo sabe das discussões que eu já tive com todas as pessoas que se aproximam de mim. E como eu falo, e como eu escrevo, e como eu digo. E sabem também de como eu as amo. Porque está tudo relatado aqui. Existem poemas para essas mulheres, para essas pessoas. Existem textos. Há livros. Tem livros que falam dessas pessoas. Mas você aprendeu que você demonstra amor diferente. Você enche a geladeira, você dá um celular de presente, você demonstra seu amor com coisas. Isso é bom, mas é substituível. O que não é substituível é o seu amor. É a ousadia de você chegar aqui e fazer um vídeo, fazer um texto para Tulas, sem esperar que seja o aniversário dela. Fazer um vídeo para a Lumina, dizendo do carinho, sem precisar para o seu Natal. Mas as pessoas são mal educadas. Elas foram educadas a dar coisas. Não quer dinheiro, está precisando, está precisando de dinheiro. Vamos lá. Ah, geladeira, vamos encher. As pessoas fazem demonstração de coisas, mas não registram o seu amor através de palavras. Quando vão escrever, as palavras somem. Quando vão fazer um vídeo, bate a vergonha. E depois nós não sabemos, porque nossos filhos, porque as pessoas mais queridas, porque as pessoas que enchemos a geladeira, que emprestamos dinheiro, nossos filhos, que pagamos faculdade, moto, carro, caralho, porque essas pessoas são tão duras. É porque nós estamos como máquinas. Nós estamos muito frios. Charles Chaplin dizia: mais do que máquinas, nós precisamos de afeição e bondade. Então nós precisamos de ouvir palavras que digam quanto a gente é gostado. E nós queremos ser surpreendidos. Há uma festa de surpresa no aniversário de fulano. Não é surpresa, vai tirar a pessoa de casa.
a pessoa sabendo que você está tirando de casa, que é para fazer a surpresa. Surpresa é você chegar aqui na lata, fazer um vídeo e dedicar a fulano de tal. Surpresa é você fazer um texto, colocar no grupo e você mandar para a pessoa. Pode ser o seu filho, seu parente, aderente, irmão. Isso é surpreendente. Porque pega a pessoa onde a pessoa, sabe, não está esperando. Isso é surpreendente. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Perdoar nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós não perdoamos. Nós não perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A condição que ele dá na prece, para que essa proteção aconteça, é o perdão dos inimigos. É perdoar. Às vezes tem amigos aqui dentro da egrégora que não se dão. Quando estão juntos é uma encenação, mas não se dão. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Lamentavelmente, toda dívida que não é paga é um perdão que não foi dado, disse Laís Ribeiro. E eu repito muito isso para todo mundo. Se você vai pagar suas dívidas e tem alguém que lhe empreste, alguém que lhe dê, algum amigo, algum irmão, é porque você sabe perdoar de alguma forma. Mas se é difícil, se o prestamista, você se esconde, se chega a hora de pagar o aluguel, o camarada vem na sua casa e liga para você e você não atende e tudo mais, é porque você é rancoroso. E ser desamoroso é ruim, porque o desamor vai destruindo o seu corpo. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E quando a gente fala no reino de Deus, nós pensamos claramente que é o reino lá no céu. E se nós formos estudar dogma ritual de alta magia, a gente vai descobrir que o reino de Deus é simplesmente o domínio da magia. Foi o que nós fizemos aqui no curso da Évora Namu, apresentando o que era o reino de Deus para Jesus. As pessoas esquecem que Jesus, quando nasceu, foi visitado por magos, porque ele era um mago também. Então essa prece é uma prece mentirosa. É a prece guardiã dos hipócritas, porque o que você vai encontrar de hipócrita na igreja evangélica e que vem da igreja evangélica são as pessoas mais difíceis de receber ajuda, sabe? Fazem pacto com Beelzebul, mas são as pessoas mais difíceis de modificar a vida, porque essas pessoas não conseguem perdoar, elas são indisciplinadas, elas ainda pensam que os Dharma, os deuses de Goécia, são babás. Porque Deus, Jesus, os anjos, têm a obrigação, já que ela é evangélica, de cuidar dela, de ser o babá dela. E quando ela chega aqui também, é o mesmo relacionamento que ela tem com os Dharma de Goécia. O Pai Nosso é uma oração milenar, é a marca registrada do hipócrita. Avessa, tá?